caros telespectadores, este programa de hoje é um programa de parabéns. Parabéns para a vila que está aqui na nossa frente e que está a fazer 500 anos. Faz 500 anos que esta terra nasceu. Estou-lhes a falar diante da vila das Lajes do Pico, uma ilha açoriana do Grupo Central, que, como sabem, é marcada pela grande montanha do Pico, que é o ponto mais alto que há em Portugal. É mais alto que a Serra de Estrela. E esta ilustre Vila das Lajes do Pico foi durante muito tempo a capital da ilha. Era a única vila que existia em toda a ilha do Pico. Por isso, era a capital. É claro, foram os homens aqui das Lajes que se lançaram a povoar estas aldeias que vêm por aí fora, aquelas casinhas, tudo aquilo, são caminhos abertos por eles. Arrebentaram o solo, meteram terra, fizeram vinhas, puseram searas, trouxeram árvores, puseram esta terra a dar pão. E é claro, acabou por surgir uma outra freguesia. Lá do outro lado, freguesia de São Roque, já eram duas. Então, a ilha estava dividida ao meio. Havia assim uma linha ao meio, passava pelo alto da montanha, para cá era as Lajes, para lá era São Roque. Claro que não há dois sem três. E a certa altura, lá os senhores do Faial tinham muitas vinhas ali diante da cidade, também quiseram um concelho. E então, isso já no século XVIII, faz o terceiro concelho, o Concelho da Madalena, por sinal que é uma linda terra. Hoje, a Ilha do Pico tem 3 concelhos. A Madalena, que é a mais nova e por isso a mais bonita, São Roque, que fica daquele lado, e a histórica Lajes do Pico, antiga capital da ilha. E a terra que ficou com a glória de ter sido é que desencadeou o processo de arroteamento e de povoamento de uma ilha que durante séculos e séculos foi deserta, porque não havia ninguém que aqui se atrevesse a viver. A chegada dos portugueses à Ilha do Pico tem um pé metido na história e o outro pé metido na lenda. E ninguém sabe ao certo onde a história começa ou começa a lenda. Diz-se que veio um barco, um navio, com uma expedição de portugueses, chefiada por um homem chamado Fernando Álvares. Fernando Álvares, que depois chamavam Fernando Álvares Evangelho, não sei porquê. Ora, começou o desembarque, desembarca o Fernando Álvares com um cão, não bem aqui, mas ali junto de um grande penedo que além está, desembarca, mas entretanto, enquanto os outros homens que vinham no navio esperavam para desembarcar, o mar levanta-se, pica-se, torna-se muito perigoso o local e o navio tem que se ir embora. E aqui fica o Fernando Álvares, numa ilha completamente deserta, acompanhado por um cão. Diz que viveu aqui, ele veio para aqui, arranjou-lhe um lugarzito, diz que foi exatamente este, veio aqui para o pé desta ribeira e teve aqui um ano com o cão, à espera que o viessem salvar. Claro, aqui há com certeza um grande exagero. A figura é verdadeira, porque mais tarde aparece documentado o tal Fernando Álvares. O cão não sei se era verdadeiro, porque dos cães sabe-se pouco.
Agora, o tal ano é que eu não acredito. É claro que se deixaram aqui um homem e o mar se levantou, eles certamente vieram depois socorrê-lo, pouco tempo depois, logo que o mar o permitiu, certamente. Bom, de qualquer maneira, é certo que o primeiro a desembarcar é o Fernando Álvares e o seu cão. Fernando Álvares instala-se, está ali um muro que dizem que era da casa dele. Talvez não fosse, porque ele não devia ter ainda uma casa de pedra e cal. As primeiras casas que os portugueses tiveram aqui nos Açores eram cafuas. A cafua era uma cabana de palha, enfim, onde eles se abrigavam. Portanto, não acredito que aquela fosse a casa do Fernando Álvares. De qualquer maneira, se não era aquela, era uma que estava no lugar daquela. Isto onde estou a falar é uma ribeira, vem aqui uma ponte. Esta ribeira chamou-se, desde o século XV até ao século XIX, a Ribeira de Fernando Álvares. Depois, não sei porquê, mudar-lhe o nome, o que é uma estupidez, porque realmente este nome só por si evoca o primeiro passo dos portugueses na Ilha do Pico. A ribeira era caudalosa e, portanto, no inverno não se podia passar e os primeiros portugueses fizeram uma ponte. Ela está diante de nós. Vê os enormes blocos de basalto, passavam por cima, a ponte ficou tão sólida que está aqui desde o século XV. É um dos monumentos mais impressionantes dos princípios da história da ocupação dos Açores pelos europeus, por uns europeus chamados portugueses. Eu olho com muita emoção para este rude monumento e faço os meus votos para que o não deixem estragar. Agora, deste sítio vê-se nitidamente, lá ao fundo, o arco da ponte do Fernando Álvares, século XV. Mais à frente, um arco muito maior, claro, de uma ponte do tempo das pontes do Fontes, do século XIX, quando se fez o sistema das estradas na ilha. Aqui diante de mim há uma terceira ponte. É uma ponte feita agora, aqui há 15 ou 20 anos, já uma ponte dos tempos modernos. E também se vê ali a pastar uma mula. É o que me leva a recordar uma coisa. Hoje, o nome que o povo dá a isto é a Ribeira da Burra. Porque andava aí uma burra a pastar, acho que a burra caiu nos penedos, morreu, e passaram a chamar isto, em vez da ribeira do primeiro português que aqui chegou, Fernando Álvares, passaram a chamar-lhe a Ribeira da Burra. Acontece às vezes que os burros passam à frente das pessoas, coisa que se vê muitas vezes acontecer, mas isso não deve ser permitido. Acho que era muito importante voltar a pôr aqui o letreiro, a Ribeira de Fernando Álvares. Os burros lá terão o seu tempo, mas isso fica para o futuro. Esta ribeira, no século XIX, como continuava a trazer bastante água, foi utilizada para uma nova riqueza que a gente aqui das Lajes descobriu, a pesca à baleia. A pesca à baleia chegou a ser importante aqui, acho que é no ano de 1901, o anuário, diz que se pescaram aqui 100 baleias. Bom, 100 baleias, para os meus amigos ecologistas, é uma barbaridade. Mas olhem, pensem que nessa altura no mundo pescaram 40 mil. 40 mil. Bom, aqui esta gente governava-se com a baleia, era a vila baleeira, as baleias eram pescadas ao largo, rebocadas, há ali uma rampa, elas vinham pela rampa acima, puxadas por uma maquinósia, ainda lá está, a maquinósia é tão pesada, ainda lá está, também aquilo é arqueologia, também aquilo é história. Está ali aquele ferro velho, ninguém sabe o que era. Olhem, era a máquina que puxava as baleias. E depois as baleias entravam e aqui na fábrica, que utilizava a água
da ribeira do Fernando Álvares, elas eram cortadas, eram extraídos os ossos, eram extraídos os dentes. Hoje tudo isso acabou, porque, como sabem, as baleias foram declaradas uma espécie em vias de extinção e, portanto, foi proibida, bem, por um grupo de nações, as nações civilizadas, proibiram a pesca à baleia. Há, noutras partes do mundo, países que continuam a pescá-las. A verdade é que aqui nestes mares voltou a haver muitas baleias, muitos cachalotes, estão até a passar ao largo dos Açores, por vezes, baleias raríssimas, como a baleia azul. As baleias passaram a ser donas dos mares. Bom, e os pescadores queixam-se porque para haver baleias já está a não haver lulas, porque as baleias comem as lulas. E além disso, para pescar o atum é preciso um isco, que é o chicharro, e só com o chicharro vivo é que vem o atum e pega no chicharro e pesca o atum. Ora bem, mas as baleias comem os chicharros todos e, portanto, agora já é difícil pescar o atum. Tudo isto são questões que só mostram uma coisa: como é complicado o problema do equilíbrio ecológico. Para salvarmos as baleias, estamos a condenar as lulas e os chicharros. Bom, é claro, eu sou a favor da baleia do cachalote, que é mamífero, portanto, mais meu parente que a mísera lula. Em todo caso, neste mundo, toda a gente tem direito à vida. O que há é escalas. A ribeira de Fernão de Álvares não pode passar a chamar-se a Ribeira da Burra. A fábrica chamava-se Sibil. Sibil S de sociedade, I de industrial, B de baleeira, I de insular, as Ilhas dos Açores, e o L limitada. Portanto, era uma sociedade industrial baleeira dos Açores. Era a única fábrica de aproveitamento da baleia que havia aqui nas Lajes do Pico. Bom, e isto fechou não há muito tempo. Na década de 70 houve aí uma peça que avariou, um forno, era difícil repará-lo, parou um pouco e depois não voltou a reabrir. Eu vim aqui para lhes mostrar a força do tempo. Em 40 anos, isto, que era realmente uma fábrica muito moderna é como quem diz. Eu tenho aqui, apareceu entre os escombros, a placa do construtor da fábrica. É o Alfredo Alves, engenheiros construtores, fábricas vultaniculares de Lisboa. Era ali da Rua do Século. Bom, é claro que esta placa hoje é preciosa e eu vou pedir aqui à Câmara Municipal das Lajes do Pico que a recolham já para o museu. Mas não foi só isto que caiu, isto tinha umas portas com trancas. Olhem, caíram as portas, ficaram as trancas. As trancas duram muito mais que o tempo que elas querem trancar. Isto é uma coisa que muita gente não entende. Agora, a relíquia mais emocionante que aqui encontrei foi esta. Isto é uma máquina de escrever Remington do princípio do século. Esta máquina tem cerca de 100 anos. É curioso que ainda aqui há molas que funcionam, reparem. Esta ainda vem à frente. É claro, neste teclado, durante milhares de horas, trabalharam pessoas a fazer os ofícios
que remetiam para a Alemanha, que remetiam para Lisboa, que remetiam para a América os produtos da fábrica. Quando a fábrica fechou, ninguém levou nada, ficaram as mesas, ficaram as máquinas de escrever de cima das secretárias, e isso permitiu que chegasse até agora esta relíquia realmente preciosa de uma sociedade industrial que agora acabou. Eu achei isto aqui entre montes de escombros e também estou a pedir, estou a falar aqui para o vidro preto da Objetiva, mas atrás de mim estão pessoas da Câmara Municipal. Eu estou a pedir-lhes que recolham esta piedosa relíquia, porque realmente isto representa 100 anos de história da Vila das Lajes. A lição da história foi sempre a mesma. Quando se quer evitar que os tempos mudem, as portas apodrecem e nós ficamos com as trancas nas mãos. É um caso excepcionalmente valioso de arqueologia industrial em Portugal. Um conjunto, uma bateria de autoclaves. Foi aqui que durante dezenas de anos se fez o óleo da baleia, o óleo que era exportado para tanta parte. As máquinas estão intactas e a Câmara Municipal já deu o primeiro passo. Comprou estas ruínas. Tudo isto hoje é património municipal. É muito importante que agora as autoridades nacionais deem a ajuda para poder transformar isto num grande museu da época da pesca à baleia. É um período definitivamente ultrapassado, mas quem o quiser conhecer tem que vir aqui às Lajes do Pico. E um lugar onde não pode deixar de vir é ao Museu Baleeiro. Como as últimas baleias aqui foram pescadas em 1987, portanto há 14 anos, ainda existem muitas recordações do tempo da baleia. Este museu teve a utilidade de reunir muitas dessas recordações. Isto é uma baleeira verdadeira, não é uma reprodução. Isto andou no mar e pescou muitas baleias. Aliás, vê-se aqui a corda, quando a corda ia atrás da baleia, os vincos que deixou. A baleia era arpoada. O arpão tem aqui um pequeno gancho de madeira, uma madeira frágil. Isto entrava na gordura no animal, o animal fugia, mas quando fugia, isto fazia isto, partia o pequeno gancho de madeira e, é claro, depois já não saía. Isso originava o seguinte: os concorrentes, às vezes à noite, vinham aqui aos arpões e, em vez deste trincozinho de madeira leve, punham um bocadinho de arame de aço. Claro que isto entrava e depois, como tinha o aço, saía outra vez e a baleia fugia. O arpão estava ligado a uma corda que estava metida numa selha, e depois havia uma segunda selha, e a baleia ia fugindo, mas estava sempre presa por esta corda. Há aqui lembranças de tudo o que se refira realmente
à pesca da baleia. E há até objetos curiosos, está lá em cima, uma coleção de dentes de baleia, uma das quais representa uma tragédia, porque por vezes isto era perigoso. A baleia virava este bote e muitos pescadores açorianos morreram. É uma recordação, eu falo na baleia para dizer isto. Acho muito bem, que tenha sido proibida a caça à baleia. Com isso, o mundo ficou mais rico. Bom, mas houve terras que ficaram mais pobres. Aqui nas Lajes do Pico, uma boa parte da população tinha o seu viver na pesca da baleia. E para o mundo ficar mais rico, as Lajes ficaram mais pobres. E o mundo não pagou nada às Lajes. Quero com isto dizer que a legislação internacional prevê sempre a entrega de um contravalor para ressarcir os prejuízos dos benefícios que outros oferem. Aqui esqueceram-se disso. Hoje, há indústrias turísticas que trazem gente de todo o mundo a ver as baleias, os cachalotes, são cachalotes, passarem aqui no mar dos Açores. Que bonito, que bonito! Só que a esta pobre gente que arriscava a vida e a ganhava na pesca das baleias, ninguém deu coisa nenhuma. Durante estes 500 anos, a história da gente das Lajes é uma história de trabalho. Em 5 séculos, eles conseguiram domesticar a ilha. Eles encheram de flores as encostas dos vulcões. Eles plantaram vinha nos buracos da lava. Eles foram capazes de rasgar lugar para os seus navios, aqui entre rochedos, onde parece que não cabia uma agulha. É claro que eu sei que hoje, as Lajes estão um pouco esquecidas. Acabou o tempo da laranja, acabou o tempo da baleia, e parece que para eles ainda não começou tempo nenhum, porque as estradas estão más, é difícil vir aqui, porque esta ilha não tem um aeroporto como deve ser, e esta ilha, que é das mais belas de todo o Atlântico, fica atrás de outras que têm aeroportos internacionais, e tudo isto é injusto, e tudo isto é perigoso, e tudo isto é malbaratar os tesouros que Deus nos deu. Bom, mas esses erros são sempre temporários. Não tenho dúvida nenhuma de que uma povoação de gente assim ativa, localizada numa região extraordinariamente bela, aqui no Atlântico, ela fica a pouco mais de meio caminho entre a Europa e a América. Esta região está destinada a ter um prodigioso destino turístico neste milénio que começa, que é o milénio do turismo, um milénio em que o mundo, obra de todos, é para ser gozado por todos.